Olá, tudo bem? A geração Millennium representa um dos maiores desafios para empresários e gestores de marketing de todo o planeta. Avessos ao marketing tradicional, essa geração já representa 30% da população brasileira e em 2025 serão 75% da força de trabalho e de consumo do país. A nossa convidada para falar sobre esse tema é Marina Neves, jornalista e representante da área de novos negócios do Grupo Top. Marina, muito obrigado pela presença. Muito prazer, muito obrigada, Luiz. Legal. Muito obrigada. Marina, queria começar, o que é o Grupo Top? Vocês trabalham com o que exatamente? O Grupo Top, ele trabalha com experiências de entretenimento. Então, nós somos um grupo formado por 3 empresas. Nós temos a Top Entretenimento, onde a gente faz as formaturas das melhores faculdades aqui de São Paulo. A gente faz eventos corporativos e eventos universitários. Legal, então entendem bem desse público, né? Sim, é o nosso público de trabalho. Então, quando eu falo assim, eu trabalho com eventos, não, eu trabalho com a geração Millennium, que é o público-alvo do trabalho da Top. Legal. Então, tecnicamente, geração Millennium é quem nasceu em que ano? Isso, tecnicamente a geração Millennium, a contraposição à geração Millennium é a geração X, são os Baby Boomers, né, lá da década de 60. Então, a geração Millennium, ela nasceu na segunda metade da década de 80 e primeira metade da década de 90. A partir da segunda metade da década de 90, a gente já tem uma outra caracterização que é a geração Z, que é o que a gente não vai falar aqui, né? Então, a geração Y são os nascidos na metade da década de 80 e até a metade da década de 90. Sim. São as pessoas, são os consumidores que hoje estão na faculdade e saindo dela. Legal. E prestes a entrar no mercado de trabalho. Prestes a entrar no mercado de trabalho. Mercado consumidor. E quais são as principais características dessa geração, pelos estudos que vocês fazem? A gente tem um núcleo de estudos estratégicos lá na Top, onde a gente analisa o comportamento de consumo dos millennials, né? E qual é o perfil maior, a conclusão que a gente chegou. Eu acho que para falar de geração Y, geração millennial, a gente tem que entender qual foi a geração anterior, qual era o comportamento de consumo e qual era o perfil dessa geração anterior. Então, a geração X, que são os baby boomers lá da década de 60, é uma geração voltada para o eu vencedor, o perfil eu vencedor. Em contraposição, a gente tem a geração Y, que é uma geração voltada para o eu sensível, né? O que o eu sensível é? Ele tem uma vida orientada muito mais por ser. E a geração anterior tem uma orientação, uma vida mais orientada à questão do ter. Então, existe aí uma diferença entre o ter e o ser. Então, dentro dessa lógica do eu sensível, o eu ser, a gente tem, eles buscam acesso, eles buscam acesso democrático a produtos com preços acessíveis, eles buscam qualidade de vida, eles buscam conhecimento e a última palavra que eu acho que é a mais importante é o consumo pela experiência. Então, a gente tem inúmeras empresas e as estratégias de marketing hoje voltadas para o que é o marketing de experiência, que é como esse público consome hoje os produtos e as marcas. Então, ou seja, aquela mensagem publicitária tradicional do compre, valorizando marca, ela não funciona. Ela não funciona, eles são avessos ao marketing tradicional, eles valorizam a experiência do consumo, eles valorizam, por exemplo, se a gente for pensar no tradicional, os 4 P's do marketing lá, né? Do Kotler. Exatamente, que era o preço, o produto, a praça, o place, né, onde era vendido e a promoção. Se a gente pensar do ponto de vista da promoção, não no sentido de redução de preços, etc., descontos, etc. Se a gente pensar no sentido de como você vai botar o seu produto chegar até o seu consumidor, o canal que você vai usar. O consumidor millennial, ele valoriza a forma como ele recebe. Então, não é à toa que que a gente tem hoje grandes empresas, grandes marcas, fazendo espaços onde o consumidor experimenta os produtos daquela empresa. Então, a gente tem um exemplo clássico e recente, que é uma loja famosa de produtos para casa, né, de móveis, etc., que é o IKEA, lá na Europa, eles criaram uma casa onde os jovens experimentam os produtos da marca. Então, existe todo um consumo voltado pela experimentação. Mas é muito mais pelo benefício do produto, muito mais pela origem do produto, do que pela marca em si, né? Do que pela marca em si. Por quê? A gente tem hoje uma comunicação de produtos muito multifacetada. A gente tem produtos de várias categorias, a gente tem produtos em várias categorias, de fácil acesso. O consumidor millennial, ele compara preços, compara benefícios do produto. Ele é aquele consumidor mais engajado com a busca na internet pelo que ele vai comprar e onde ele vai comprar.
Por incrível que esse tipo de comparação de preços hoje, ele percorre toda a trajetória de consumo do consumidor millennial, buscando os melhores preços, os melhores benefícios, e dentro dessa lógica, eles conseguem avaliar aquele produto que entende mais ele. Então, quando eu falo em estratégias de comunicação para essa geração voltada para o consumo, ela é muito ligado a como você vai se comunicar com esse público, né? Que estratégia você vai usar? Por quê? Porque ele consome aquele produto, aquela marca, aquela empresa que melhor se comunica com ele. É isso que eu ia te perguntar. Como é que se constrói marca nos dias de hoje para esse tipo de público? É um desafio, né? É um desafio e, assim, antes é o que eu... Por que existe o tratamento de perfis, né? Eu costumo dizer que, olha, marca, quando as marcas vão nos procurar, ou eu prospecto alguma marca e criamos juntos estratégias de comunicação para esse público, eu sou muito direta. Eu falo assim, olha, pega um óculos, veste esse óculos e, a partir desse óculos, passa a enxergar o que a geração Y é, o que ela quer, né? Então, eu tenho um caso interessante, recente, de uma grande fábrica de automóveis aqui no Brasil, que nos procurou falando sobre, nós queremos direcionar a nossa comunicação do ano que vem para alguns produtos específicos que nós temos para a geração atual, para a geração jovem. Uhum. E aí eu falei, olha, eu vou começar com uma frase. Vai ser um desafio muito grande. Pensa bem, de repente vai ser a sua propaganda, a sua comunicação mais difícil para o ano que vem. Por quê? Os jovens atuais, a geração Y, de repente, eles não estão nem aí para o consumo de automóvel. Ele hoje busca mobilidade urbana, ele busca os automóveis por aplicativo, ele busca um consumo mais democrático. Ele busca o acesso, não a posse. Exatamente, né? Não a posse, o acesso. Ele não vai, necessariamente, ele não quer comprar um carro. Ele não sai da faculdade, hoje eu vou comprar meu primeiro automóvel. Ele sai da faculdade querendo abrir uma startup, né? Ele quer juntar os amigos, ver o que ele gosta de fazer, com que ele gosta de trabalhar, e abrir uma startup. Então eu falei, olha, essa vai ser a sua campanha mais difícil. Entendi. Porque você vai ter que colocar seus óculos e olhar esse público com um olhar diferente. Marina, você falou de startup, eu lembro recentemente, eu li uma reportagem sobre uma startup americana, se eu não me engano, no Vale do Silício, chamada Brandless, ou seja, sem marca. É uma loja onde existem vários produtos, vários deles de gênero alimentício, que o rótulo não tem a marca daquela empresa, só tem informações sobre a origem do produto. Se é de produto de origem animal, se teve algum tipo de trabalho escravo. Então, ou seja, são conceitos ali relacionados a critérios valorizados muito para essa geração, né? Você acha que isso é uma tendência, isso é um certo exagero? Como é que você... Sim, a dinâmica dessa startup, ela só sublinha e corrobora justamente esse perfil da geração millennial, do consumidor Y, que é relacionado ao consumidor consciente. Eles têm um perfil de consumo mais engajado. Na verdade seja dita, a geração X, a geração anterior a ele, deixou uma cidade muito... estragada, né? Deixou muitos problemas relacionados ao meio ambiente para essa geração. Então, o consumo da geração Y é muito voltado ao meio ambiente, é um consumo muito sustentável. De fato, eles talvez... O veganismo tem crescido bastante nesse público, não é à toa, não é à toa. E, de fato, um consumo relacionado de onde vem a origem do produto, o meu produto tem um impacto social, ou tem um impacto ecológico relevante ou não tem, de fato corrobora mesmo esse novo consumo. Inclusive, existe um case de sucesso da companhia aérea Air France, que lançou recentemente uma linha aérea específica para o consumidor millennial. E o interessante é que eles falam que eles são feitos para esse público. Eu gosto da marca que ela fala para quem ela... Eu gosto de marcas que têm uma estratégia... Tem posicionamento. Tem posicionamento. Já avisa para quem está se dirigindo, né? Então é muito interessante. Se você é tiozinho, não vou ir na minha companhia. Mais ou menos assim, ela já se direciona, né? Então ela dá o recorte do público dela. É uma companhia aérea low cost, diferente da mãe, que tem um preço... Então, é um preço mais acessível para o jovem millennial. É uma companhia que usou de alguns traços relacionados que tem o perfil da geração millennial, como, por exemplo, eles falam que eles são, até o diretor, quando apresentou a companhia nova, ele falou, olha, essa é uma companhia
com um perfil startup de ser. Então, eles lançaram uma Air France, que é uma startup. Então, toda a dinâmica de trabalho dessa nova companhia é uma dinâmica de trabalho geração millennial. Então, eles têm, por exemplo, a vestimenta, as roupas das aeromoças são roupas de tecidos produzidas sem impacto social, com impacto social relevante ou sem impactos ecológicos negativos. Eles têm toda uma relação de experiência de voo, né? Um pouco diferente da Air France da Mas você da acredita que companhia essa é a melhor mãe. estratégia? Ou seja, você nichar de tal forma que você criou uma divisão específica para um grupo social? Porque essa geração milênio vai envelhecer também, ou seja, ela vai, Sim. vai evoluir, né? Você acha que do ponto de vista de estratégia de marketing, essa é a melhor saída? Eu costumo dizer que é difícil a gente não observar que isso de fato acontece, porque o marketing ele já é segmentado por si só, né? Já existe uma busca pela segmentação no marketing. Então, é claro que você segmentar para a geração Y, a gente está falando, nossa, é uma geração que vai crescer, mas aí vai vir a outra geração que é a geração Z. E aí, de repente, essa companhia que era da geração Y, ela vai se transformar, né? Ela vai criar mecanismos, outras ações de comunicação, vai se adaptar ao novo público. Então, assim, eu acho que a segmentação de marketing é natural acontecer. Sempre existiu, né? Sempre existiu. Mercado bancário aí com seus Exatamente, bancos universitários. Exatamente, que é um exemplo muito bom. Recentemente, uma propaganda, uma campanha nova que saiu, inclusive, já que a gente está falando de banco, que me chamou bastante a atenção, como eles, não sei se era a estratégia do banco, mas eles estavam se direcionando ao millennial, né? Eles fazem uma propaganda referente, olha, usa aqui a maquininha para você vender, ser empreendedor, porque essa é a sua nova carteira de trabalho. Sim. Então, essa comunicação, ela é bem estratégica. Ela fala com o público, volto a dizer, que está saindo da faculdade, não necessariamente quer entrar na melhor empresa do mundo, mas quer fundar a sua melhor empresa. Né? Quer empreender, quer ter o seu sucesso profissional por ele mesmo, não baseado em outras em estar ou não numa empresa, ter ou não um emprego em outra empresa, mas mais em ser. Eu vou ser alguma coisa, né? Eu vou ser o meu eu vencedor. Legal. e vou conseguir atingir meus objetivos. Marina, a gente tem algumas características dessa nova geração que são bem peculiares, né? Esse é um pessoal que tem saído de casa muito mais tarde, né? Eu sei que tem vários estudos aí que indicam que, não sei se existe uma idade média, mas assim, eu já vi alguns números ali variando entre 30, 35 anos, 28. Então, ou seja, isso imagino que dá um incremento de renda muito grande para essas pessoas, né? Ou seja, são pessoas que já estão no mercado de trabalho, mas ao mesmo tempo continuam morando com os pais e não têm despesas com aluguel, condomínio, coisas nesse sentido, né? O que acontece, né, com esse público? Para onde vai esse dinheiro? Sim. Inclusive, assim, a gente tem, só para registrar os dados, a gente tem hoje 25% da geração millennial ainda morando com os pais. 25%? 25%. Isso são dados, inclusive, do IBGE. Essa geração, por ela estar morando com os pais, ela ainda tem uma sobra de renda porque ela não tem família construída, né? Então, assim, ainda que ela vá morar sozinha mas ou com essa geração, amigos, ela trabalha. É uma geração que trabalha, que tem renda, é consumidora. Mas começa a trabalhar mais tarde também. Começa a trabalhar mais tarde, ou então ela opta por ter experiências de trabalho diversas até entrar num trabalho indefinitivo ou por longo prazo. É uma geração que consome muito entretenimento. Eu acho que isso é o que eu chamaria, assim, bastante atenção das empresas e das marcas para a relação que o jovem da geração Y tem com o entretenimento. Eles consomem muito entretenimento. E a forma de consumo, o canal de consumo, se eles tiverem que consumir produtos via entretenimento, eles optam por fazer isso. Então, essa sobra de renda que eles têm é muito dirigida ao entretenimento. Não que tipo de entretenimento? Online, offline, festivais, internet, jogos? Exatamente. Eu até destacaria um comportamento que eu tenho reparado recentemente, estudado, com relação a esses festivais de música, né, que tem crescido bastante, tem ficado cada vez mais em evidência aqui no Brasil em especial. Tipo Rock in Rio, Lollapalooza. Tipo Rock in Rio, Lollapalooza. A gente tem alguns festivais ligados a festival de música rave, né? Já tem tem vários segmentos de festivais. Música sertaneja. O Vila Mix, todos os festivais direcionados à música. E as marcas e as empresas têm se aproveitado muito desses festivais, porque é um espaço onde eles podem botar o jovem para experimentar a marca dele. Então, assim, recentemente, não é um caso recente que é o Rock in Rio, como as empresas e as marcas valorizaram a plataforma de festival de música
para colocar os jovens, entreter os jovens para engajar com a marca deles. Então, assim, foi uma mistura de entretenimento, consumo de marca, ações de ativação, foi uma mistura de tudo. Basta a gente ler nos jornais todas as marcas que usaram, tiraram proveito desse espaço. Foram muitas, aliás. Legal. Outra característica não só dessa geração, mas da sociedade atual é a questão da moradia, né? Hoje as pessoas, principalmente que moram em grandes centros, como São Paulo, moram em apartamentos cada vez menores, né? Isso acaba incentivando aí o compartilhamento, né? Como é que vocês identificam isso essa questão? Sim, e se você observar bem, os lares estão de fato menores, os produtos vão precisar ser cada vez mais personalizados, porque se você tem uma pessoa só morando, ou duas compartilhando o mesmo apartamento, você vai ter uma busca por produtos personalizados. Esse é outro efeito, né? Muita gente morando sozinha. Muita gente morando sozinha. Inclusive, eu sempre falo, né? Por que essas máquinas de café estão tão famosas? Todo mundo está comprando agora máquinas de café, né? Eu gosto de observar esse comportamento de consumo. Por que será? Será que foram lá e as empresas estão querendo que as pessoas passem a consumir? Na verdade, é porque as empresas observaram que existe uma tendência por lares menores. Não necessariamente você vai fazer um café para um monte de gente tomar na sua casa, né? Tem uma pessoa só. Então, você tem máquinas aí de café que fazem sucesso para uma pessoa só. Então, além de elas estarem morando em apartamentos menores, você tem todo um mercado de consumo de produtos voltados para uma pessoa só sozinha. Legal. Aqui no Bastidores você comentou de uma característica que eu não conhecia, que é a questão você chamou de food lovers, né? Os jovens hoje são amantes da comida, né? Por que isso acontece? Qual o sentido dessa Olha, reflexão? é impressionante, assim. Inclusive eu tenho tido recentemente algumas reuniões com empresas ligadas ao setor de alimentos, porque a gente identifica uma característica do jovem millennial que é o amor pela comida, né? Eles são food lovers, então tudo que eles fazem, eles fotografam, postam na rede social. Às vezes a pessoa faz uma torrada com ovo, bota ali num quadro bonito no celular e fotografa, olha o que eu fiz, né? Eu acho que o food lover, não é à toa que esses programas aí de culinária ficaram tão... Masterchef. Tipo Masterchef, o Taste Demais, que é um site da internet bastante famoso. Que é ligado ao BuzzFeed, né? Exatamente. Se você reparar, toda uma... Por que é tão famoso? O que eu identifico? Essa geração, ela é muito geração de maker, né? Faça você mesmo, sabe? Então, eu acho que tem uma correlação aí entre essa coisa de, eu faço a minha comida, E tem um dado interessante também que a companhia Nielsen, recentemente, por uma pesquisa encomendada pela APAS, Associação de Supermercadistas aqui em São Paulo, destacou que os jovens atuais, eles consomem $2.500 mais ou menos em supermercado a mais do que a geração X. E mais 50% deles vão ao supermercado. Eles optam por comprar comida no supermercado do que consumir comida fora de casa. Quando você chama o pessoal de food lovers, mas é muito no faça você mesmo. No faça você mesmo. Não é em restaurantes caros, restaurantes da moda. Eles são um público consumidor do que eles querem fazer. Eu quero fazer hoje um prato especial. Um prato francês super refinado. Que eu inventei. Eu sou o maker, eu sou o dono do meu produto, eu sou o dono do que eu vou consumir. Não precisa gastar R$300 ali no restaurante da moda. Eu não preciso ir no restaurante, eu tenho acesso ao mercado, eu vou pegar uma receita na internet. Então, é essa característica do food lover, daquele eu faça você mesmo, né? E eu vou fazer minha comida, eu vou fotografar, vou compartilhar com os meus amigos a receita. Então, é mais ou menos assim. E aí, pensando em termos de estratégia de marketing, me faz pensar que, ou seja, talvez as empresas que vão se dar melhor com esse público são as empresas que entenderem esse conceito, esse formato e criarem produtos para esse faça você mesmo, digamos assim. Ou seja, você vai ter a história do carro, né, que a gente estava comentando. Ou seja, será que hoje esse jovem quer comprar um carro? Será que de repente eu vou ter que fazer um marketing para ele alugar o meu carro ao invés de ele comprar o meu carro, né? Então, é porque qualquer ação, o marketing, o princípio básico dele é a comunicação, né? O que você quer comunicar, o que você está comunicando para o seu consumidor. Eu acredito que a geração Y, ela tem uma linguagem específica que tem que ser entendida. E aquelas empresas que têm sucesso em encontrar a comunicação certa, elas de fato vão conseguir atingir esse público consumidor, que é um público que é fácil de trabalhar. Basta você colocar lá os óculos e entender como é que ele funciona, entender o comportamento dele. É uma geração que busca muito prazer no consumo
Então, se você pensar na lógica do que eles pensam, você consegue criar estratégias de comunicação. A comunicação é isso, a gente pensar as palavras que vai usar, o que vai oferecer, qual o benefício que eu vou dizer que eu tenho em comparação ao meu concorrente. Você atinge melhor essa geração do que se você não pensar nela. E vou te dizer, é um bom caminho. Não é porque eu trabalho e tenho esse relacionamento forte com o público jovem, é um bom caminho, porque ele é fiel. É o público fiel às marcas, essa pesquisa Nielsen provou isso. É um público ele é fiel às Achei marcas. Que fosse o contrário, que ele fosse a partir mais do momento volúvel. a partir do momento que ele consome a marca, que ele gosta e para ele faça sentido e aquela marca passe a conversar com ele, ele vai ser fiel à marca. Eu tenho alguns exemplos de jovens que eu vi experimentar determinadas marcas recentemente, marcas de cervejas, por exemplo, que foi uma experiência tão positiva que eles se mostram fiel em sempre repetir o consumo da mesma marca de cerveja. Legal. Em termos de estratégia de comunicação, que obviamente é um ponto super importante aí de uma estratégia de marketing, a gente já sabe que essa geração ela é pouco adepta da publicidade tradicional. Até você tem uma discussão muito grande aí, que são os bloqueadores de anúncios na internet, né? Até que ponto isso vai inviabilizar aí a comunicação das marcas ou não. Faria sentido, então, ou seja, você investir em estratégias mais de marketing de conteúdo, criar conteúdos para esse público, eventualmente influenciadores? Qual que você acha que é o caminho para se comunicar com a geração millennium? Eu acho que a gente já está numa plataforma que é bem específica para a geração millennium, que é a do marketing lá 4.0, que são ações digitais, né? Uhum. Então, a gente já está nesse caminho digital. O que eu acho que a gente tem que começar a levar em consideração agora é justamente o comportamento de consumo, o que ofertar para ele, sabe? Então, assim, existe sim a preocupação, a plataforma digital, ela é hoje onde a gente atinge o público, o jovem em geral, mas vamos tentar começar a pensar também em que ofertar para ele, né? Qual que é a necessidade desse jovem? O que vai satisfazer a vida, o dia a dia deles que a gente possa ofertar? Então, por exemplo, o público jovem, ele é muito voltado a produtos personalizados e customizados para ele. Uhum. Eu tenho um exemplo muito recente de uma rede de lanchonete nacional que lançou a primeira loja 100% digital deles. Então, qual que é a ideia da loja? É uma loja voltada justamente para essa geração, onde o jovem ele faz o pedido dele personalizado, o meu sanduíche vai ser dessa forma e eu vou chegar na loja e quero que o meu sanduíche esteja dessa forma. Então, eu estou ofertando para ele a experiência e o maker, personalização. A personalização. Eu estou customizando o produto que ele vai consumir. Eu acho que, a gente tem que pensar nas plataformas, acho que foi mais ou menos isso que a gente estava discutindo, mas vamos pensar em que a gente vai ofertar para ele. Qual é esse conteúdo, né? Qual é esse conteúdo que a gente vai ofertar? E naturalmente, é uma geração que acaba consumindo pelo conteúdo, né? O marketing de conteúdo tem certa influência. Tem um peso muito mais forte. Tem um peso muito mais forte. Então, você procura um expert, um influenciador de algum assunto, você consegue reverter isso mais fácil em venda do que com o marketing digital, com o marketing de conteúdo. E você acha que essa característica da geração millennial, ela é uma característica perene ou conforme esse público for envelhecendo, eles vão mudando também? Você acha que esses critérios, por exemplo, que hoje são muito peculiares, né? E eu até entendo que acaba existindo até uma contaminação no bom sentido de outras gerações, né? Eu, por exemplo, sou um cara já de 40 anos, mas que abandonei o carro. Então, ou seja, optei por não ter mais carro por uma questão de mobilidade. Coisa que quando eu tinha 18 anos seria impossível. O sonho de um jovem de 18 anos lá naquela época era ter um carro, né? Então, você acha que esse movimento tende a ser perene ou pode ter alterações e pode ter movimentos nesse sentido? Sim, comportamento humano, a gente está tratando de humano, né? Quando a gente fala assim, consumidor. O consumidor é um ser humano, né? Sim. Ele pode alterar o comportamento dele. O contexto econômico, ele dá muita influência, peso, né? Tem um peso muito grande. Então, assim, eu acho que atualmente, se eu precisar tirar um retrato dessa geração, eu defino ela dessa forma. Mas é claro que é uma questão de acompanhar, né, a tendência de consumo. A gente tem hoje aí o marketing seguindo muito para uma característica de métricas, dados de comportamento, os small data, né, os perfis de comportamento de consumo, que é uma coisa que a gente faz muito quando a gente pega uma marca e leva para o público jovem. O meu relatório sempre vem com um comportamento de consumo, né? Qual foi o comportamento do jovem ao se relacionar com a sua marca?
com o seu produto, né? Então, acho que são tendências, assim, que podem modificar esse perfil ou não. Hoje, a gente tirando um retrato da geração Y, da geração Millennial, ele, é essa pessoa, é o eu sensível, que tem essas características, que não quer o luxo, e se ele consome um produto premium é porque ele escolheu aquela marca como por fidelização. Mas como todo bom empresário, antena ligada, né? Ou seja, Antena precisa ligada, acompanhar as precisa tendências, acompanhar é. as mudanças de comportamento. Não é à toa que eu falei lá para a fábrica de automóveis, olha, vai ser difícil. Vamos tentar encontrar a melhor comunicação que você tiver para trazer esse consumidor para o seu novo, ou que seja automóvel, ou um novo automóvel, ou Legal. alguma... Bacana, Marina. Queria agradecer bastante a tua presença. Foi um ótimo papo aqui. Espero que você tenha gostado. E você, está preparado para vender para a geração Millennium? Espero que você tenha gostado do programa. Um abraço, até mais, tchau, tchau.